Bom, nós vamos estar resolvendo agora um exercício do capítulo 2 do livro do professor Franco Brunetti. Lembrando que o capítulo 2 é a estática dos fluidos, ou seja, tudo que a gente estuda no capítulo 2 só vale se o sistema estiver em equilíbrio, ou seja, parado. Exercício 2.1. No sistema da figura, desprezando-se o desnível entre os cilindros, então isso aqui eu estou considerando num plano horizontal, determinar o peso G, que pode ser suportado pelo pistão 5, desprezando os atritos, claro, isso aqui está parado, então não precisa considerar os atritos, sendo dado a pressão que está sendo injetada, P1, sendo dada a área A1, sendo dada a área da haste 1, sendo dada a área A2, sendo dada a área A3, sendo dada a área A4, sendo dada a área A5, sendo dado o desnível de mercúrio H, que é mercúrio, e sendo dado o seu peso específico. E é claro, tudo isso aqui está parado. Um pedido, como sempre, vamos trabalhar na escala efetiva. Se eu considero escala efetiva, eu vou lembrar da sua definição e vou falar que é aquela que adota como zero a pressão atmosférica. Então, na escala efetiva, a minha pressão atmosférica vale zero. Nessa escala eu posso ter pressões positivas, posso ter pressões nulas e posso ter pressões negativas, Essas pressões negativas simplesmente seriam pressões menores que a pressão atmosférica e são denominadas de depressão ou vácuos térmicos. Bom, vamos partir para o exercício. Considerando esse exercício, eu tenho que, em primeiro lugar, tomar a iniciativa. Não adianta eu ficar esperando por onde começar. Eu tenho que começar por algum canto. No nosso caso, eu vou primeiro considerar esse tubo em U. Considerando esse tubo em U, eu vou simplesmente marcar alguns pontos. Vou considerar esse ponto aqui como sendo o ponto 1, este ponto aqui como sendo um ponto 2, esse daqui como sendo um ponto 3. E a partir daí, eu vou estar aplicando o que a gente chama de Teorema de Esteve. Teorema de Esteve. O Teorema de Esteve diz o seguinte, que a diferença de pressão entre dois pontos fluidos é igual ao produto do peso específico do fluido que está compreendido entre os pontos vezes a diferença de altura. Então, se eu pego P2 menos P1, o fluido que está entre 2 e 1 é o mercúrio, então eu vou falar que é o gama do mercúrio, vezes a diferença de alturas, que no caso é quem? É o H. Aí eu me pergunto, quem é a pressão que age no ponto 1? A pressão que age no ponto 1 é a pressão atmosférica. Como nós estamos trabalhando na escala efetiva, ela vale quanto? Zero. Desta forma, eu poderei achar a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 2 vai ser o gama do mercúrio, que é 136 mil, vezes o desnível nosso, que seria 2. Estou tirando que a pressão no ponto 2 seria 272 mil Newton por metro quadrado ou Pascal. Lembrando que essa pressão se encontra na escala efetiva, já que eu considerei a pressão atmosférica igual a zero. Agora, eu vou aplicar novamente o Teorema de Esteve entre o ponto 2 e o ponto 3. Quando eu faço P2 menos P3, eu verifico que o desnível é zero. Então isso aqui vai me dar P2 menos P3 vai me dar zero. Se o desnível é zero,
e a diferença de pressão me deu 0, eu concluo que P2 vai ser igual a quem? A P3. Então, automaticamente, acabei de achar P3, que é 272 mil Newton por metro quadrado. A partir daí, vou lembrar de eu calibrando o pneu do carro. Quando eu penso em um gás, no nosso caso é o ar, a pressão em todos os pontos desse gás vai ser considerada igual. Então, a pressão que eu achei em 3 é a própria pressão do ar que está agindo na minha área A2. Toda vez que eu tiver uma pressão agindo em uma área, em uma superfície sólida, ela vai originar uma força. Então aqui eu teria uma força F2, que seria a minha pressão em 3, que eu calculei, vezes a área de contato, que no caso seria a minha área 2. Aí eu vou achar então a minha força F2 igual a minha pressão P3 vezes a área A2. Então minha força F2 seria 272 mil Newton por metro quadrado, vezes a minha área 2, que seria igual, no caso, a 2,5 centímetro ao quadrado. Então, 2,5 vezes 10 a menos 4, porque eu estou considerando uma situação homogênea, passei isso aqui para metro quadrado. Aí, automaticamente, a força que eu estou calculando vai ser em quê? Em Newton, né? 272 mil, 10 a menos 4, deu 27,2 vezes 2,5, né? Eu vou tirar uma força F2 igual a 68 Newton, né? Essa seria a força que eu tenho agindo na minha área 2. Ela tenderia a empurrar o meu sistema da direita para a esquerda. Só que isso não pode acontecer, porque tudo que a gente estuda tem que estar o quê? Em repouso, em equilíbrio. Então eu tenho que ter outras forças agindo. Quando eu injetei P1 agindo na área 1, ela também vai me dar o quê? Uma força. Essa força será P1 vezes A1. Esta força estaria atuando aqui, ó. Esta força estaria atuando aqui, uma força F1. Essa força F1, então, seria calculada como sendo P1 vezes A1. Automaticamente, eu vou ter que a minha força F1 seria igual à pressão P1 que foi dada, vamos ver a pressão P1, 500 kPa, então uma força de 500 mil Newton por metro quadrado, vezes a minha área 1, que foi quanto? A área 1 foi 10 centímetros quadrados, então seria 10 vezes 10 a menos 4, porque eu estou passando isso aqui para metro quadrado. Então cancelo, isso daqui automaticamente vai me dar 500 Newton. Então eu fiquei com uma força de 500 Newton. Vamos pensar um pouquinho. Ó, eu tenho aqui o meu sisteminha. Eu tenho aqui o meu sistema, né? Eu estou aplicando uma força aqui da esquerda para a direita de 500 Newton. Eu estou aplicando aqui uma força da direita para a esquerda de 68 Newton. Se só essas duas forças agissem, esse sistema não estaria o quê? Parado. Então tem que existir desse lado uma força que eu vou chamar de F3, que vai equilibrar o meu sistema, de tal maneira
Bom, pela condição de equilíbrio, sabemos que F1 seria igual a F2 mais F3. E a partir daí podemos tirar o F3, já que conhecemos que F1 é 500, F2 é 68. Portanto, o meu F3 será 500 menos 68, ou seja, 432 newton. Mas quem origina F3? Se observarmos o nosso sistema todo, verificamos que quem origina o F3 seria a pressão do ar 3. Portanto, F3 seria a pressão do ar 3 vezes a área de contato, que seria 1 menos a área da haste. Daí, como conhecemos a força F3, 432, conhecemos a área A1, conhecemos a área da haste 2, passamos para metro quadrado, poderemos calcular a pressão do ar 3, que nos deu 540.000 newton por metro quadrado, ou Pascal. A pressão P3, como é de um gás, ela vai ser igual em todos os pontos. Então, apesar de nós termos achado essa pressão P3 nessa parte superior, ela virá e será igual em todos os pontos, atuando na minha área A3. Essa pressão P3, agindo numa área 3, eu vou chamar como resultante dessa equação uma força chamada F4. Essa minha força F4 será igual à minha pressão P3 vezes a minha área A3. Essa força F4 será 540.000 vezes a minha área 3, que é 5, 10 a menos 4, ou seja, 270 newton. Então eu tenho uma força de 270 newton agindo aqui. A partir daí, se eu observar o meu sistema, eu tenho um respiro. Significa que o respiro, quem entrou ali dentro foi a pressão atmosférica. Como eu estou trabalhando na escala efetiva, ela vale 0. Então, desse lado, eu não tenho nenhum esforço acontecendo. Portanto, para que o sistema fique parado, eu terei que ter desse lado aqui uma força F5, que tem que ter a mesma direção, a mesma intensidade, porém sentido contrário a F4. Então, eu vou poder escrever que o meu F4 é igual ao F5. Com isso, eu acho a força F5, que seria 270 newtons. Aí eu me pergunto, quem criou essa força F5? Quem criou essa força F5 é a pressão que está agindo na minha área A4. Essa pressão que eu vou chamar, no meu caso, de pressão P4. Então, olha, eu vou ter que 270 seria a minha pressão P4 vezes a minha área 4. 270 seria a minha pressão P4 vezes a minha área 4, que seria 20 centímetros quadrados. Então, 20, 10 a menos 4. Tá? Isso aqui está me dando uma pressão P4. O 20 eu cortei aqui, deu 13,5. 10 a quarta. Newton por metro quadrado ou Pascal. Aí eu achei a pressão P4, só que essa pressão P4 ela também vai agir embaixo do meu êmbolo 5, da minha área 5. Então ela vai me dar uma força que eu vou chamar de F6. Essa minha força F6 vai ser quem? A minha pressão P4 que eu achei, vezes automaticamente a minha área o quê? A minha área 5. Então eu vou ficar com uma força F6 igual P4 vezes A5, ou seja, 13,5 10 a quarta, vezes a minha área 5, que seria 10 centímetros quadrados. Então seria 10 vezes 10 a menos 4. Olha, 10 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 3. 10 a menos 3 com 10 a quarta deu 10. Portanto, a minha força F6 igual a 135 newton. Como o meu
meu sistema está em equilíbrio, automaticamente essa força F6 tem que ser equilibrada pelo peso. Então daqui eu vou tirar que F6 vai ser igual ao peso, portanto o meu peso para o sistema estar em equilíbrio igual a 135 newtons, que é a resposta dada pelo livro do professor Franco.